Boa noite. Matemática é uma ciência que estuda as propriedades dos seres abstratos, como números, figuras geométricas, funções, bem como as relações entre eles, utilizando um método essencialmente dedutivo. A arte é uma habilidade ou um conhecimento geral desenvolvido de forma reflexiva e com uma finalidade, por oposição à natureza, que é espontânea e irreflexiva. Conhecimentos mais ou menos rigorosos destinados à aplicação prática, por oposição à ciência, enquanto conjunto de conhecimentos teóricos puros, técnica geralmente aplicada com engenho, perícia, segundo determinadas regras. Ninguém duvida que a matemática é uma ciência que trabalha com conceitos e ideias, que se fundamenta num conjunto de axiomas, proposições e definições. Como todas as outras ciências, a matemática foi edificada lentamente num longo processo que, em muitos casos, revelou algumas falhas. No entanto, com o passar dos séculos, foi sendo possível eliminar sucessivamente as lacunas existentes, ou pelo menos algumas delas. É claro que muitos permanecem até hoje, por realizar uma conquista. Seria insensato pensar que tudo estaria alcançado? No entanto, muito já foi conseguido. Não que a matemática seja perfeita, isso é possível, mas conseguiu-se algo de extraordinário e belo, o edifício matemático. Indaga-se, matemática, você sabe? Matemática faz parte da sua vida? Matemática é importante para a sua vida e para seu trabalho? Matemática, você sabe os critérios ou fórmulas que facilitam o aprendizado? Tudo isso e muito mais saberemos hoje com o professor Vieira. Professor Vieira, que é professor de matemática, o professor de matemática mais antigo do estado do Ceará. E é com ele com quem vamos conversar hoje no programa Café com Leite. Está no ar o programa Café com Leite. Programa Café com Leite. Oferecimento Drogarias Avenida. 25 anos de sucesso. A direção certa da sua saúde. Água mineral cristalina dos Alpes. Pura e cristalina. Está no ar mais um programa Café com Leite. A partir de agora você pode interagir com a gente no site programa cafécomleite.com.br. Quero agradecer aos internautas que mandaram suas mensagens, inclusive sobre para que nós possamos entrevistar uma clínica de reabilitação de usuários de drogas, e já contactamos, e com certeza nesses 15 dias, nesses 2 programas, estaremos aqui trazendo diretores de clínicas de reabilitação de drogas. Obrigado pela sua sugestão e vamos atender você, que é um assunto de extrema relevância que deveria ser relatado aqui por muitas vezes, e vai ser, porque o programa Café com Leite apoia esse tipo de trabalho, né? E agora eu quero abrir o nosso programa falando um pouquinho do laboratório LAMIC, né? LAMIC, Ivanilson Júnior, doutor Leonardo Davi, doutor Ivanilson Júnior, doutora Socorro. Estive lá esta semana aí, fiz alguns exames. Olha, material de primeiríssima qualidade, equipamento, tecnologia super avançada, exames com muita precisão, feita assim e de forma imediata. Então, se você precisa fazer exames com perfeição, precisão e qualidade, eu sou testemunha. Vá ao laboratório LAMIC. O LAMIC conta com profissionais qualificados e técnicos bem preparados para melhor lhe atender. O LAMIC realiza os mais variados tipos de exames laboratoriais. Uma de suas mais novas aquisições foi o equipamento para dosar a hemoglobina glicada pelo método HPLC, uma metodologia padrão ouro para este tipo de exame. E já disponibiliza seus exames também pela internet, proporcionando maior comodidade para seus clientes. Você encontra o LAMIC com uma unidade central na rua Padre Cícero 759, postos de coletas em Milagres, Campos Sales, Caririaçu e no Novo Juazeiro, e também na clínica Dr. Clemira Reis. O LAMIC tem a direção dos doutores Ivanilson Júnior, Leonardo Davi e doutora Socorro Cabral. O LAMIC, olha, estive lá repetindo aqui insistentemente, porque estive com o doutor Leonardo, fiz os exames assim com muita precisão, com muita rapidez e segurança.
Então, eu quero parabenizar todos aqueles que fazem o Laboratório Amic, todos os colaboradores, todos aqueles que fazem parte, o público interno do Laboratório Lamic. Quero dar o meu testemunho aqui, mandar um abraço a todos eles. E a Ivanilson também, que administra com muita precisão o Laboratório Lamic. Bom, como eu disse, estamos aqui com o professor Vieira, ele que é um catedrático em matemática, e veio aqui dar a sua contribuição ao programa Café com Leite, e acima de tudo a você, telespectador, que sempre está ligado todas as terças-feiras aqui na TV Verde Vale, no programa Café com Leite. Professor Vieira, muito obrigado pela sua presença, boa noite, é um prazer tê-lo aqui no programa Café com Leite. Boa noite, nós é que agradecemos. Eu diria que hoje eu estou aqui como entrevistado, mas que de muito tempo eu já estou na TV Verde Vale como telespectador. Admiro demais os programas dessa emissora regional nossa do Cariri, e espero que nessa entrevista, nessa noite de hoje, pelo menos eu contribuo com café, porque o leite já está aí. Com certeza, nós só teremos aqui que enriquecer. Eu vou ter com certeza uma aula, pelo que nós conversamos nos bastidores, eu terei uma aula hoje muito precisa, mas acima de tudo, o nosso telespectador vai aprender muito lhe ouvindo, porque afinal de contas, meio século de ensino não é 5 dias nem 5 anos, né? Com certeza. Professor, mas eu queria começar nesse nosso bate-papo aqui de forma bem descontraída, querendo saber do senhor, que o senhor faça primeiro uma distinção do que é professor. Hoje se comenta nos meios comerciais assim, empregado, colaborador, secretário e etc. E, enfim, é uma função só. Pela lei do trabalho, é empregado. Há lá um artigo 3º da CLT diz, é empregado todo aquele que presta serviço, tal, tal. Então, a lei diz isso. Aí eu lhe pergunto, no contexto educacional onde nós trabalhamos, professor e educador, há uma certa distinção nesse sentido? Com certeza. E uma distinção bem nítida. A gente colhe, você disse muito bem, eu estou completando esse ano, 47 anos de ensino. Praticamente, em termos matemáticos e aproximação, meio século de sala de aula. Então, o professor, ele transmite um conhecimento. Eu poderia dizer, um bom professor, se ele transmite bem a sua matéria. O educador é abrangente. Eu diria que o educador usa a chamada técnica ecumênica, universal, generalizada. O professor, ele vê a ciência e transmite a ciência. O educador, ele transmite a cidadania. Ele transmite... Agregado à educação. Exatamente. A cidadania, ela é mais ampla. Ela é um conjunto mais universal, onde dentro dela está contido o subconjunto, que é o conhecimento. Mas a cidadania, ela é mais ampla, mais geral. Então, o educador prepara para a vida. O professor, ele quer só dar a matéria dele. Mas eu lhe pergunto, o professor, quando ele se prontifica a ser exclusivamente professor, não é? Isso. Mas o senhor acha que é necessário que todo professor seja também um educador? Há essa necessidade ou é uma espontaneidade do próprio do cidadão? Com certeza. A essência da própria vida é ser feliz. Perfeito. A gente nasce para ser feliz. A gente, no início da nossa vida, a gente se amamenta para se alimentar, para poder ser feliz. Então, o objetivo hoje da escola, não se conhece a escola porque ela aprova 85% das suas pessoas no vestibular. É um número. Mas, se a gente fizer uma entrevista na escola com os seus alunos, nós vamos ver se 85% deles estão engajados bem na escola, eles são felizes. Então, a maior divulgação da escola não é se matricule em escola X porque ela aprovou 85% do vestibular. Deveria ser, venha para a nossa escola, porque aqui é um local de aluno feliz. E de educação, né? De educação. De educação. O senhor acha que nesse contexto de educador e professor,
Houve uma evolução nesses últimos tempos de mudança de critérios de ensino, não na matemática, mas no contexto geral. Houve uma evolução? Evidentemente, muito clara. O avanço da ciência, ele é um avanço que nós, já usando um pouquinho da matemática, poderíamos dizer que não é em progressão aritmética, que é o lento natural. É em progressão geométrica. A adaptação das ciências ao mundo moderno, a era robótica, a era da internet, ela obrigatoriamente tem que ser seguida pelas ciências. Nela se incrusta também a matemática, com as suas técnicas, com o seu modernismo e com a consciência do próprio professor de que ele deve obrigatoriamente também ser um educador. É a necessidade que pede essa técnica, de que realmente o professor seja um educador. Então, as técnicas, elas se modernizaram. Elas ficaram mais próximas do aluno. As técnicas modernas tornaram o aluno não só o elemento que espera a informação, mas o elemento que participa, que é fonte dessa informação também. Então, as técnicas são cada vez mais modernas. E olhe lá, eu sempre digo em sala de aula, ou o professor se atualiza e procura a pedagogia certa das novas técnicas que se apresentam, ou ele com certeza vai ter o aluno à frente. Ou seja, o professor é um eterno estudante, né? Um eterno pesquisador, ele aprende todo dia. O professor humilde, ele aprende com o aluno. Aprende com o aluno. Ele aprende no dia a dia. O professor tem que ter a humildade de aceitar de que o seu aluno um dia será melhor que ele. Eu contarei aqui uma pequena história. Quando eu fui aluno, eu costumei de tirar 10 em matemática, Leite, durante todo o meu ensino médio e o meu ensino fundamental. Eu só tirava 10 em matemática. Que maravilha. Mas, na escola que eu estudava, por uma questão ética profissional, nós vamos evitar não. Mas na escola que eu estudava, entrou um professor e de repente eu tirei um 9. E meus alunos, meus colegas, então, me pressionaram. Mas Vieira, tua prova está toda certa. Tu sempre tirou 10. Os professores do colégio me pressionaram. E eu terminei de falar com o professor. Professor, eu tirei um 9. Eu não acertei todos os quesitos. Você sabe a resposta que ele me deu? O 10 é do professor. A maior nota do aluno é 9. Aí... Cadê a humildade? Aí falta a humildade. Falta o educador. Nas minhas aulas, eu preparo os alunos para fazer como ex-aluno Sebastião Rego, em Recife, na universidade, e agora se preparando para ser um pesquisador na Universidade de Harvard dos Estados Unidos. Então nós ficamos felizes. Por quê? Porque a semente jogada, com certeza, frutificou. É um dos grandes métodos também. Agora vamos relacionar educador, professor e família, pai, mãe. O senhor vê, eu queria saber do senhor a questão do educador ou do professor, qual seja, a função dele na relação da criação, por exemplo, da educação do filho. O filho chega para você e não gosta de matemática, que tem sempre os que gostam e os que não gostam, que nós vamos falar mais na frente, né? O filho não gosta de matemática, geralmente porque não gosta do professor. Isso. Eu estou citando matemática, mas qualquer outra matéria. E eu sempre digo, olha, você não gosta de matemática porque você não gosta do seu professor. Ou melhor, e você não gosta do seu professor porque você não aprendeu matemática. Tem essa relação. Então, o senhor acha importante a relação pais e educadores ou professores na constituição da vida dos estudantes?
é um instrumento de grande auxílio no processo educacional. O ajustamento familiar, e eu diria ainda mais, o ajustamento da comunidade ajudam bastante na formação educacional do aluno. O contato do professor com a família é muito importante. Agora, nós temos que ver que a função do professor se torna mais sólida, se torna maior à medida que nós temos os desafios dos tempos modernos. A desestruturação da família, a questão do tempo. O papai tem tempo para o Lions, para o Rotary, para o shopping. Às vezes falta um momento de conversar, de interagir com o filho. Mas o professor não pode entregar os filhos. Aí é onde entra o que nós distinguimos entre o professor e o educador. O educador, ele procura ocupar o espaço. Em alguns momentos, o educador ocupa o espaço do pai. Nós não podemos chorar sobre leite derramado. Nós procuramos, você veja que entrevista, que você entrevista qualquer pessoa da população, procurando resolver um problema, Leite, ele quer o seu problema resolvido. Então, o professor que adentra uma sala de aula, ele tem que arrebatar o aluno. Arrebatar é trazer o aluno para a sua matéria, para a vida. Aí é onde entra o que eu lhe falei, a educação como cidadão. Então, muitas vezes, o professor ocupa o papel de pai, de família. Daria um exemplo aqui. Aí. Uma vez, eu entrei numa sala de aula do Batista e um aluno estava fazendo uma bagunça enorme, enorme. E quando eu comecei a aula, ele ainda tentou uma piléria, continuar com aquela brincadeira. Aí eu mandei o aluno se retirar. Que foi a primeira vez que aconteceu isso na minha vida. Porque o aluno estava tão revoltado que eu mandei ele se retirar. No final da aula, nem no recreio que conversa com ele, mas no final da aula eu fui conversar com ele. Quando eu comecei a conversar com o aluno, ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Ele disse, professor, a aula que eu mais gosto é a aula do senhor, é a aula de matemática. Eu disse, e por que foi que você bagunçou na minha aula? Ele disse, professor, meus pais estão se separando. Olha o reflexo. O reflexo. Então, eu fui conversar com ele. Leite, eu vou resumir, porque nós temos muita coisa para a gente conversar. Mas ficou meu amigo e trabalhou comigo na livraria, inclusive como gerente, durante 12 anos. Que maravilha. Então, aí o professor, ele é o educador. Ele não tem o que esperar. Ele não tem que ficar reclamando porque o pai não está atento. O professor que abraça essa causa, ela é realmente um sacerdócio. Pois para nós encerrarmos esse bloco, puxa a orelha do pai ou da mãe, aqui em público, que deixa toda essa responsabilidade para o educador e não assume a sua fatia, principalmente a sua fatia. Puxa a orelha, pai. O bom é isso. Há pais que ocupam esse espaço. Eles vão à escola, ele conversa com o professor, quer saber como é que está o aluno, como é que ele está indo. Esse aí chama-se o pai presente. Agora tem o pai ausente, que é a maior lembrança dele, e ele acha que abafa quando paga o carnê da escola. Paga o carnê. Então ele tem que acompanhar, ele tem que ter tempo, ele tem que também, é um problema que eu chamaria de educação. Você vê como a educação ela é universal. Eu sempre uso muito, eu usei ali com o Vandil Pereira, que eu sou fã do programa dele, eu usei o termo ecumênico. Ecumênico significa universal. O mundo inteiro, quando a Igreja Católica se reúne, ela reúne os cardeais do mundo inteiro, de todos os continentes. Então, isso aí é universal. É isso que o pai tem que fazer. Meu filho, para mim, é meu mundo. Meu filho, para mim, me arrebata. Então, meu filho é mais do que um investimento. Meu filho é tudo para mim. Esse pai
que tem esse pensamento, que tem essa cabeça e que também é um educador, com certeza será um pai presente. E se for um pai presente, seu filho nunca vai estar na cadeia, Com né? certeza, e vai ter poucas dificuldades. Poucas dificuldades. Assim, estamos conversando aqui com o professor José Vieira de Souza. Professor Vieira, como mais é carinhosamente conhecido. Uns ainda ficaram com mágoa porque ele puxou muito a orelha, mas com certeza hoje diz obrigado, professor Vieira, por aquela puxada de orelha que o senhor me deu, como exemplo aí citado aí dessa pessoa que passou por problemas, mas não conversa. O nosso problema é não conversarmos. Mas agora eu vou servir uma água mineral cristalina dos Alpes. Convidado aqui, professor Vieira, chegou, tem que saborear uma água mineral cristalina dos Alpes. Essa daqui que é... Com certeza é boa. É boa e aqui, nossa, é do Juazeiro, é do Cariri. Já traz o nome cristalino, né? É, sempre aqui servindo uma água mineral para os nossos convidados. Para saborear, a gente bate um papo, né? Seca a garganta e tem que beber uma aguinha. Agora eu vou também servir um cafezinho. Com certeza. Um cafezinho aqui para os nossos convidados. A existência. É, vou servir um cafezinho aqui. Esse café ainda é um café sem nome, viu? É um café sem nome, mas... Vai um dia ter a divulgação. É, um dia ele vai ter nome aqui. Inclusive, eu acho... Ô diretor, vamos registrar esse nome como marca, né? Café sem nome. De repente aí, a gente produz um café aí. Enquanto saboreamos... Mas muito saboroso. Muito saboroso. Enquanto saboreamos aqui o cafezinho sem nome, vamos a um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho nós voltamos. Rapidinho. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Hoje conversando com o professor Vieira, matemática, técnicas, forma de como você deve aprender cada vez mais a querida e inesquecível que faz parte da nossa vida, a matemática. Aprendendo como fazer e como aprender. E agora vamos começar esse segundo bloco falando de quem? Da água mais saborosa que nós temos no estado do Ceará. É a água mineral cristalina dos Alpes. Mate sua sede. Ela é totalmente engarrafada sobre os mais rígidos controles de qualidade e higiene. A água mineral cristalina dos Alpes traz mais saúde com sabor de pureza. Experimente, você encontra água mineral cristalina dos Alpes em todos os supermercados e distribuidores da região. A água mineral cristalina dos Alpes, sua saúde agradece. Essa é nossa, é daqui. Televendas 88-3482-1810. Água mineral cristalina dos Alpes, a sua saúde agradece. Professor, técnicas, maneiras, metodologias de se aprender matemática, porque nós sabemos que desde os primórdios, os primórdios não, eu venho mais para cá, senão eu fico muito velho, né? Mas um passado bem recente, nós tínhamos aquele grupo de alunos que amava matemática, estamos falando de matemática, mas qualquer outra matéria, e aqueles alunos que detestavam matemática. Ainda existe esse divisor? Esse divisor, ele diminuiu e tende a diminuir. Mas ainda há um grande número de alunos que não gostam. Que não gostam, né? E quais são as técnicas que facilitam para que esse pequeno percentual passe a gostar da matemática? Existem essas técnicas e elas devem ser seguidas. A primeira pergunta sua, Leite, eu tenho que reconhecer que foi muito inteligente. Deus parabéns. Muito obrigado. Você perguntou a diferença entre professor e educador. O educador, ele age seguindo essas técnicas. Olha, a aula vai começar. Nessas técnicas que eu estou colocando aqui, eu já estou usando um planejamento científico. Então, a boa aula, ela vai começar. Como ela vai iniciar, tem que ter a pontualidade. Primeiro, conheci uma professora aqui, parente minha, que era sempre chegava atrasado 5 minutos. Já era uma marca dela. Mas que marca horrível a impontualidade.
Se a aula é às 7h10, a hora boa do professor chegar é 10 para as 7, é 15 para as 7. Nessa pontualidade, né? Com certeza, olha, nessa pontualidade, ele vai estacionar o carro bem, ele vai vagarosamente, ele não chega com a respiração ofegante, ele conversa com o aluno, ele cumprimenta, ele interage com seus colegas. Torna-se então, um ambiente mais agradável. Há uma probabilidade, eu estou falando de coisas matemáticas, olha, já é matemática, há uma probabilidade de que essa aula seja boa. Então, para começar a boa aula, a pontualidade. Porque é em cima da pontualidade que ele vai começar. Em especial do professor, né? Olha, ele cobra do aluno, mas ele não faz. Você já vai ver que aqui é uma sequência já lógica do que você me pergunta. Tudo se fala em matemática. Probabilidade, sequência. Com certeza. Moral, que nós podemos tomar como sinônimo disciplina, que deixa marcas. É importante a moralização do aula. A disciplina de uma aula é fundamental para deixar uma marca. Ora, como é que nós podemos entender uma aula solta? Uma aula com barulho. A aula, ela vai exigir uma concentração. Então, o professor tem que ter cuidado nessa disciplina. Eu ouvi um programa sobre os tigres asiáticos, que eram os países que mais cresciam no mundo. E foi-se ver o porquê. Era o dinheiro? Era a riqueza mineral? Não. Os cientistas, os economistas, os sociólogos, a equipe que foi fazer a pesquisa dos tigres asiáticos, chegaram a uma conclusão. É um povo disciplinado. Então, é onde o povo é mais disciplinado em sua vida, exatamente os países mais emergentes. Os países que mais estão crescendo são os países mais disciplinados. A melhor aula será aquela que tenha a melhor disciplina. Você deixa marcas. Eu darei um exemplo. Quando eu dava aula, eu ia dar aula, que era pós-recreio, o aluno está correndo, está brincando, está merendando. E a minha aula era a primeira depois do recreio, que eu ia subir no primeiro andar da escola, o aluno só faltava me derrubar, passando por mim, correndo. Sabe o que é que ele sabia? Porque o professor Vieira dizia a ele, olha, quando eu botar o meu primeiro pé em sala de aula, nenhum aluno entra depois de mim. Isso aí não é ditadura, não. É disciplina. É disciplina, é moral. Eles saíam correndo e eu subi na escada, eles quase me derrubando. Corre porque é aula de Vieira. Aí fica a marca. É a aula de matemática. É a aula de Vieira. É a aula. E as grandes técnicas são aquelas técnicas que deixam marcas. Por exemplo, o fascínio entre os animais. E eu até dentro desse, só atrapalhando aí, que é importante isso aqui, eu acho que essa disciplina é acima de tudo um respeito ao educador, é um respeito ao professor. Com certeza. O cumprimento dessa disciplina e inclusive para o próprio aluno, que torna-se disciplinado, passa a cumprir o seu horário e suas obrigações, porque existe um prazo, um tempo determinado. Então, é muito, eu acho que isso deveria continuar pelos profissionais da educação. Essa disciplina, ela é geral, esse moral é geral. Outra coisa que eu daria como exemplo, eu tinha que apelar para as secretárias das escolas para fazer a minha chamada. Porque, Leite, a minha aula era 50 minutos. Eu não admito 45 minutos de aula. Não dá para eu falar do Flamengo, do Icasa e do Guarani na minha aula. A minha aula é 50 minutos de aula de matemática. O aluno já fica sabendo disso.
O livro Leite que eu uso durante o ano, o aluno já tem a certeza de que ele vai ser dado da primeira capa à última capa. Aí fica marcas. Por exemplo, dos animais, qual é o animal que deixou mais marcas na humanidade? É por acaso que a maior bilheteria da história é o Parque dos Dinossauros? Um dos maiores programas de televisão é os Flintstones, que ainda hoje estão nas capas de caderno. O povo fica a indagar, por que esse fascínio pelos dinossauros? Porque eles eram pesados. E quando eles tocavam no chão, afundavam o pé. Quando eles tocavam nas rochas e nas pedras, o seu peso é de tantas toneladas que até nas pedras eles deixaram marcas. Só fica se tiver a marca. Quando eu encontro com meus ex-alunos, eles falam sobre as técnicas que nós desenvolvemos, sobre as marcas, sobre a pontualidade, sobre a segurança da minha matéria e sobre como aquilo influenciou ele até hoje. Mas eu lhe digo que hoje, quem reconheceu, quem foi disciplinado e quem viu a sua marca, hoje lhe agradece. E os mais recentes ficam lhe chamando de chato. Com certeza, mas sempre... Mas amanhã, com a certeza de que amanhã vão agradecer, né? Você sabe que também no ensino, a gente encontra colegas que dão vários erros pedagógicos. Eles, às vezes, dão seus erros. Começa a aula atrasado, brinca, facilita na nota. O aluno é para tirar um 6, ele dá um 8. Ele é bonzinho demais. Aí sabe o que é que acontece? Quando o aluno é um profissional, ele esquece. E ele não só esquece esse professor, como ele malha esse professor. Com certeza. Continuando aqui, nessa ordem. A pontualidade, a disciplina e a moral são bastante. Basta isso? Não. Vou chamar um nome bem popular. Eu abracei o magistério. Eu sou professor de matemática. Então eu tenho que ter conhecimento de causa. Eu tenho que conhecer a minha matéria. Olha, isso aqui vem socorrer isso aqui. Quando eu dou uma aula, com a minha aula na cabeça, a minha aula toda pronta, eu não trago o caderninho. O livro fica em cima da mesa. Eu uso o livro só para exercício, porque a pessoa não pode decorar o exercício. Eu só uso para exercício. A minha aula está aqui. Aí já passa a ajudar essa disciplina. O aluno já respeita. Porque a aula, ela é, eu vou usar novamente o nome, talvez eu use mais ainda. Ela tem que ser arrebatadora. A aula, Leite, ela tem que ser uma solenidade. A aula, Leite, ela é, eu resumia, um ritual. E eu lhe digo mais, se você não ama aquilo que você faz, você não pode transmitir aos seus ouvintes, aos seus receptores, a essência do conhecimento. Então você precisa, acima de tudo, como você disse, eu abracei a causa, eu absorvi o conhecimento para você passar. Se você passa isso com conhecimento profundo, com amor, aqueles que são receptores das suas informações, com certeza aderirão a esse item. Com certeza. A gente sempre consegue, inclusive eu disse, esse item 3 ajuda ao item 2. Quando o aluno vê você correntemente, eu estou falando aqui, não é só o corretamente, é o correntemente dominando a sua matéria, eu vou fazer uma demonstração teórica. Então, na geometria acontece muito isso. Demonstre, mostre esse teorema. Aí eu tenho, ele pode ser longo, mas eu tenho que trazer ele gravado. Eu tenho que explicar bem. Eu tenho que me empolgar. Quando eu me empolgo, o aluno também se empolga. Quando a empolgação do aluno e do professor,
com certeza você vai colher. Mas aí eu lhe pergunto, eu não gosto de matemática, hipoteticamente, aquele aluno que não gosta de matemática. Existe alguma técnica para que eu passe a gostar disso? Com certeza, certeza. Olha, você diria o seguinte, isso aqui é necessário? Mas não é suficiente. Nós já estamos tentando nessa entrevista mostrar a própria inteligência da matemática. É preciso ainda aqui não é emenda constitucional, não. O PEC, não é um projeto de emenda constitucional. Está muito em voga agora. Esse PEC aí é a pedagogia do ensinamento científico. Durante esses anos todos que a humanidade cresceu na saúde, na tecnologia, nas ciências, então ela também cresceu na pedagogia. A pedagogia do ensinamento científico, ela cuida exatamente de fazer essa educação em matemática. Veja que agora, com a sua pergunta inteligente, eu não falo em ensinar matemática, eu falo em educar matemática. Então, nós vamos ter aqui as técnicas, onde eu vou citar algumas delas muito importantes. Esses termos sou eu mesmo que crio. Com o tempo, viu, Leite? É muito tempo de ensino. Esse aqui eu chamo efeito escada. O efeito escada. Aí eu digo ao meu aluno, se você vai subir uma escada e sobe 3 degraus de uma vez, aqueles degraus podem forçar o seu passo e o seu músculo. Você pode, inclusive, cair. Então, você, na matemática, não é assim. E nem suba a escada correndo. Suba a escada degrau a degrau, vivenciando o momento da escada. O que quer dizer isso? Que você, no efeito escada, sobe o primeiro degrau. Está firme? Está seguro? Estou, professor. Sobe o segundo degrau. Está firme? Está seguro? Estou, professor. Posso ir para frente? Você tem alguma dúvida? Pode ir, professor. Dá para ir. A gente sobe o terceiro degrau. Esse é o efeito escada. Importante. Eu vou lhe dizer aqui, porque eu passei também a ser um pesquisador da matemática e do ensino das ciências. Olha, é muito recente. Eu dei uma aula semana passada, e uma aula particular. Nessa aula, Leite, eu fui ver um problema que o aluno tinha porque ele não fazia o efeito escada. Ele queria resolver o problema, como se chama, direto. Eu digo, não é assim. Não é assim. E desde quando você usa isso? Não, professor, todo problema que eu faço é desse jeito. Eu já sei a resposta. Eu digo, por isso só foi que você veio atrás de aula. É porque você tem uma deficiência. Aí, Leite, nós fizemos o cálculo da seguinte maneira. Ele está com 6 anos que ele tem essa deficiência. Durante esses 6 anos, 4 aulas por semana de matemática, eu fiz o cálculo. Ele teve 720 aulas de matemática. Eu multipliquei por 50 minutos. Ele teve aproximadamente 38 mil minutos de aula. É arrasador. A matemática, ela é muito certa, ela é muito certeira. Com o aluno ao meu lado, eu fui fazer esses cálculos. Rapaz, você teve em 6 anos 720 aulas. 38 mil minutos de aula. Pois está aqui com 10 minutos que eu estou dando aula. E eu já vi qual é o seu problema. O seu problema é que você não está seguindo o efeito escada.
E por que é que em 720 aulas ninguém viu isso? Por que é que em 38 mil minutos de aula o problema dele não foi diagnosticado? É porque ele deu a passada de 3 degraus na escada, Com né? certeza. Então, Mas isso aí reflete no aprendizado, ou seja, ele vai ter dificuldade. com certeza, está sendo levado no chute. Eu coloco o professor, vou usar de novo o educador, como médico. Quando o aluno vem a mim, a primeira aula eu vou fazer o diagnóstico. Eu vou ver o remédio. E eu vou ver se é com remédio ou se é com cirurgia. Com cirurgia. Aí o educador passa a ser um médico. Olha, Leite, ensinar não é brincadeira. É muita ciência. É um eterno aprendizado, é uma ciência, né? Estamos conversando com o professor Vieira, ele que está nos passando aí algumas regras, alguns métodos de como aprender melhor a sua matéria, né? Em especial a matemática, que é o seu, que são quase meio século aí de ensino a esses alunos aí, as pessoas que pretendem, que são admiradores da matemática, os que querem aprender, e os que foram também, inclusive, obrigados a aprender, né? Por força das circunstâncias. Mas vamos servir mais uma água mineral cristalina dos Alpes, que ele já falou muito aqui. Vamos saborear, porque a água refresca, é geladinha, refresca a garganta do professor, e a gente continua conversando daqui a pouquinho. Professor, mais uma água aqui? A gente certeza. saborear, para relaxar um pouquinho, esfriar a garganta, né? Água muito gostosa. Na sala de aula, 50 minutos, tem uma água assim, uma água para saborear? Em alguns colégios, todos não. Todos não, né? Vamos saborear também. Vamos falar das Drogarias Avenida, servindo um cafezinho primeiro aqui. Cafezinho, mais um cafezinho aqui para o professor. Cafezinho aqui, professor. Faz parte do programa. Faz parte. É o café com leite. Veio aqui, não saboreou o café, não está completo o nosso bate-papo. Vamos falar das Drogarias Avenida. Quero falar com Ana. Alô, Ana. Você está dando 60%, até 60% de desconto em medicamento genérico, Ana? Isso é verdade? Está lá nas Drogarias Avenida? Pois se você pretende comprar medicamentos genéricos similares com o melhor preço da cidade, você encontra nas Drogarias Avenida. Seja a prazo ou no cartão Avenida Card, você só encontra nas Drogarias Avenida. É lá. Não, eu não diria Drogarias Avenida. Na conhecida, na querida Drogaria da Ana. 0800 280 4041, e você não vai pagar nada por isso. E receba gratuitamente na sua casa. Você encontra as Drogarias Avenida em Juazeiro do Norte, na cidade do Crato. Drogarias Avenida, a direção certa da sua saúde. Um abraço, Ana, um abraço, Carlinho, e a toda aquela equipe de mais de 150 colaboradores que fazem parte, que são integrantes das Drogarias Avenida. Vamos aqui a um rápido intervalo de apoio cultural, saboreando o cafezinho sem nome, daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com o professor Vieira, que está passando a você, telespectador do programa Café com Leite, umas técnicas de como você deve aprender, não só matemática, mas todas as matérias, desde que você obedeça essas regras contínuas desse trabalho, dessa exposição aqui do professor Vieira, com certeza você vai absorver como aprender, inclusive contabilidade, viu? Inclusive contabilidade. Mas eu quero mandar um abraço aqui para Isabel Moura, que assiste o programa, ela que é lá do Escritório de Leite e Contabilidade, a Bruna Rolim, lá do INSS, que já esteve aqui no programa Café com Leite, Tavares, lá na rua São Paulo, João Martins, Canavial Plaza, Hotel, João Alves, do Moraca. Ô João, terça-feira estaremos aqui com a sua equipe, aqueles garotinhos esplêndidos, maravilhosos. Quero que você traga todos aqueles garotos para a gente fazer um belíssimo programa aqui com a equipe da ONG Moraca. Mauro de Corrinha, no loteamento Zé de Melo, Neném e Eliane, no Leandro Bezerra, pessoal lá do Bar do Gago, que sempre assiste o programa Café com Leite, obrigado pela audiência, e Batista, da Aluminela, Afonsina, da Singer, também assiste o programa Café com Leite. Teve alguns amigos que mandaram uns e-mails aqui, dizendo que assistiram o programa passado aí com Bartô Galeno, inclusive de Salvador, o fã-clube lá de
de Salvador e mais algumas pessoas do Crato que mandaram uns e-mails para a gente aí. Eu vou trazer o nome no próximo programa. Eu mando um abraço para todos vocês. Obrigado pela audiência e continue assistindo o programa Café com Leite. Professor, falamos aí do método do efeito escada, né? Vamos dar essa continuidade aí nesse último bloco. Quais são essas duas últimas? Olha, eu queria salientar, porque são várias técnicas. O nosso tempo permite falar em algo. Então eu vou falar nas mais importantes. Olhe, um método revolucionário no ensino da matemática e de outras ciências. O método associativo. Por quê? Porque aprender é fixar. A própria Bíblia diz, retém o conhecimento e tu serás um feliz. Então, nós temos que fixar, que aprender, que gravar. Veja que eu vou citar um caso aqui, o telespectador em casa vai entender de imediato. O pessoal aqui da produção vai entender e você vai entender. Porque eu vou colocar aqui a escala de Mohs. Veja que há 46 anos eu aprendi essa escala em Recife, devido a um professor que já era um educador. Eu vou colocar ela aqui, eu nunca escrevi ela numa caderneta, num caderno, num livro. Ela está aqui. Até o nome de Mohs está aqui escrito bem certinho. 46 anos depois. Olha aí. É o professor Vieira ensinando você matemática, método associativo. Essa daí. Há 46 anos, e essa está na sua mente. O professor Jeová, no Colégio Americano Batista, me ensinou a escala de Mohs. 46 anos depois, sem que eu copie ela, ela foi colocada aqui. Veja que método inteligente, o método associativo. É a escala de dureza dos minerais, estudada pelos geólogos. Talco, gipsita, calcita, fluorita, apatita, ortoclásio, quartzo, topázio, corindon e diamante. O diamante é o mais duro dos minerais. Você só funde ele a mais de 3.000 graus centígrados. Aí você pergunta, professor, 46 anos depois, eu estou escrevendo a escala. Sabe como foi que ele me ensinou? Preste atenção. Tia Guilhermina, caso for a Olinda, queira trazer consigo Dina. O professor mora em Recife, na casa da tia Guilhermina. A empregada dele foi passar o domingo em Olinda. Para ele não ir buscar a empregada, tia Guilhermina, caso for a Olinda, traga consigo Dina. Que inteligência, que clarividência. Aí, o seu aluno, 46 anos depois, conta a história de tia Guilhermina e sabe a escala. É o método associativo. Quando eu dou aula de matemática sobre a relação de Euler dos poliedros regulares, nós temos uma fórmula que diz V mais F é igual a A mais 2. Veja como foi que eu ensinei aos alunos. Veja alguém que você queira muito bem, que comece com V, com F e com A. E vão pensar em dinheiro. Aí eu digo ao meu aluno, vocês gostam de dinheiro? Aí todo mundo diz, gostamos. Então eu dou muito exemplo para matemática com dinheiro, porque todo mundo gosta. É uma coisa que ninguém muito bem. expurga. Ó, Virgínia junta com Fred, Virgínia mais Fred, é igual a Arnaldo. Quando recebe, quando você gasta é menos, mas quando você recebe dinheiro é mais. É igual a Arnaldo quando recebe R$2. E o que é que Arnaldo faz com R$2? Toda vez que ele tem R$2,
ele vai comer um pastel de carne. Entende? Então, certo. Virgínia mais Fred é igual a Arnaldo quando recebe R$2. Essa é uma fórmula matemática usada nos poliedros. O número de vértices do poliedro mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Entende? É uma fórmula matemática. Virgínia mais Fred é igual a Arnaldo quando recebe R$2. Vértice mais o número de faces é igual a aresta mais 2. Esse é o método você vincular é o método as fórmulas associativas. Ele é válido só para a matemática? Não. Ele é válido de uma maneira geral. Contaria rapidamente aqui uma história sobre Paulo Maluf. Paulo Maluf foi apresentado a uma pessoa do jornal Le Monde há mais de 20 anos atrás, em Paris. Sabe o que foi que ele fez para gravar o nome dela? Ele imaginou ela no avião 14 de Saint-Dumont, voando em torno da Torre Eiffel. E, de repente, ela queria se desprender. Aí ele puxava a mão dela. Então, veja que situação. Então, a Michelle Tardier, que foi apresentada a Paulo Maluf no aeroporto de Paris, ele pegou ela, jogou no avião de Saint-Dumont dirigindo, Michelle querendo pular e ele puxando. 20 anos depois, quando ele encontrar, ele vai dizer, é Michelle Tardier, repórter do Le Monde. É um método associativo. Lá na nossa mente, foi impresso igual a num computador. Leite, se lembrar que não é o computador que criou o homem, não. O homem que criou. O homem quem criou o computador. Estamos conversando com o professor Vieira sobre as técnicas de como aprender matemática. Não só matemática, mas todas as matérias e tudo que faz parte da sua vida. Tantas outras existentes, mas infelizmente o nosso tempo aqui, o diretor fica ali acenando, nosso tempo, e infelizmente nós temos que encerrar por aqui, porque está vindo aí o programa multimídia, né? Então, fica para uma próxima oportunidade. E se você deseja saber outros métodos, manda um e-mail para mim, para o programa, que eu vou lá em Professor Vieira. Professor, os telespectadores estão me cobrando. Sua responsabilidade aqui, né? E eu vou cobrar dele e respondo para você. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Café com Leite, hoje com uma aula espetacular com o professor Vieira, a quem eu quero agradecer de coração a sua presença. Nós aqui ficamos felizes. E eu quero dizer para você que tenho certeza que os nossos telespectadores absorveram muitas informações que hão de permanecer em suas mentes. Com certeza. Fique à vontade para agradecer. Existem outros métodos, aqui nós não tivemos tempo suficiente, mas nós citamos aqui os principais e gostaríamos também de agradecer essa chance que você nos deu num programa tão inteligente como é o seu. Eu aproveitaria, já que falamos sobre matemática, a ciência de uma maneira geral e um modelo educacional muito forte, e mandar um abraço para aquela que eu considero a maior educadora do Cariri, Madre Feitosa. Eu quero fazer aqui a minha homenagem, porque ela, como Leite, tem essa visão. Ela gosta da nossa técnica, ela tem uma visão matemática e científica grandiosa. É uma grande educadora da região do Cariri. Um abraço à nossa querida Madre Feitosa. É isso aí. Chegamos ao final do programa Café com Leite. Eu quero abraçar todos da técnica aí, a produção e também ao master, o som, o áudio, todos aqueles que por trás levam até você o programa Café com Leite. Um abraço a todos. Terça-feira estaremos aqui com o grupo Moraca. Espero por você. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.